Olá, seja muito bem-vindo a mais um Revista Novo Tempo e é muito bom estar aqui com você por mais uma semana. E agora você confere os destaques do programa de hoje. A Adra Brasil ajuda famílias prejudicadas pelas chuvas no sul do país. E no centenário da morte de Ellen White, o Revista mostra quem foi essa importante escritora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ainda, veja como um gaúcho usou os próprios talentos para evangelizar. E como você já sabe, não saia daí porque o seu programa de boas notícias está só começando. O sul do Brasil está passando por um período de muitas enchentes e para ajudar a população atingida, a Adra Brasil fez a doação de mais de 3.000 cobertores. A doação deste e de outros materiais arrecadados aconteceu através do voluntariado dos adventistas na região. Os últimos dias no Rio Grande do Sul foram de muita chuva e o alto volume das águas gerou enchentes em diversas localidades. Segundo o Boletim da Defesa Civil de terça-feira, dia 21, eram 63 o número de municípios atingidos, mais de 50.000 pessoas afetadas e mais de 2.000 desabrigadas. Mas em meio a toda essa chuva, o voluntariado acontece. Muitos adventistas estão fazendo mobilizações e entrega de alimentos e roupas para as famílias atingidas pelas enchentes. Além disso, a Adra Brasil, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista, está fazendo doação de 3.160 cobertores para as famílias atingidas. Esses cobertores irão para as famílias que abandonaram essas casas. Agora elas estão em abrigos e estarão recebendo os cobertores doados pela Adra. Nós dividimos aqui para a cidade de Esteio, Novo Hamburgo, a cidade de Rolante, a cidade ali que próximo ao Rio Guaíba também, ali Alvorada. Então nós estamos atendendo as pessoas com esses cobertores ali. Então vamos aos abrigos, vamos ao ginásio e vamos para onde a água baixou. Nós estamos atendendo as pessoas agora para ter um cobertorzinho quentinho para poder passar esse inverno aí também. A organização dos cobertores e a distribuição nos abrigos foi feita por dezenas de desbravadores da região metropolitana de Porto Alegre. Estes jovens passaram 2 dias envolvidos nas atividades. Bom, o meu propósito é mostrar que ainda há pessoas nesse mundo que se preocupam com os outros. E essas pessoas, muitas delas não têm família e elas estão aqui porque perderam tudo. E eu quero dar um apoio para elas, um suporte, que é isso que Deus faz conosco. A população atingida pelas enchentes contou ainda com a ajuda de voluntários das igrejas vizinhas e com a equipe de salvamento e resgate da Igreja Adventista no centro do Rio Grande do Sul. Nós estamos buscando pessoas que estão ilhadas dentro da água, trazendo para o seco. Estamos ajudando a distribuição de cobertores da Adra. Nós temos uma equipe de socorristas de primeira resposta. Então, se tem alguém se machucado ou com afogamento, a gente ajuda na primeira resposta, conduzindo com a viatura até o hospital. Os cobertores doados pela Adra auxiliaram uma média de 950 famílias e quem recebeu expressou a sua gratidão. Ajuda muito a gente, né? Porque a gente tem uma semana mais ou menos que a gente está empenhado aí, como você diz. E ajuda muito, para quem não tem nada no cobertor, ajuda bastante. Eu acho que essa igreja adventista está ajudando bastante a gente. E essa atuação de vocês, assim, doando cobertores para essas famílias, vem como um alento para eles, né, de que eles não estão sozinhos, que eles podem contar com a comunidade, não só de Esteio, mas de todo o estado. Então a gente só tem a agradecer. Eu quero agradecer em nome do município, assim, por essa ação de vocês, tanto os meninos que estão aqui nos ajudando, quanto a essa ação agora que vocês estão entregando cobertores. Com certeza, né, não aquece somente o frio que está vindo aí, né, mas o coração dessas pessoas. Então, muito obrigada. E em Francisco Beltrão, os adventistas e a Adra Brasil também estão ajudando os atingidos pelo tornado que atingiu a cidade. A noite do dia 13 de julho foi inesperada para muitos moradores de Francisco Beltrão. O município virou cenário de destruição, tudo causado por um tornado, o segundo dos últimos 18 anos no estado do Paraná. De acordo com o Boletim da Defesa Civil, o fenômeno atingiu mais de 300 pessoas e danificou 150 casas. Outras 12 foram completamente destruídas e arrastadas pelos fortes ventos. Tem famílias que perderam tudo, né? Tem famílias que ficou assim, praticamente sem nada. A ASA se mobilizou, né, no suprir as necessidades primeiro físicas, né, que é
o alimento e o vestuário, né? Além de roupas e alimentos, a Ação Solidária Adventista também arrecadou remédios, móveis e materiais de construção. A ADRA Brasil também prestou auxílio às famílias atingidas e doou mais de 190 kits de materiais de limpeza para a assistência social do município. O governador do estado, Beto Richa, esteve em Francisco Beltrão visitando os pontos afetados pelo tornado e acompanhou um pouco do trabalho solidário dos adventistas na região. Eu quero cumprimentar aqui a ADRA da Igreja Adventista por mais esta ação humanitária, pelos grandes programas na área social para acolher, para atender famílias que precisam do apoio, para ajudar o nosso próximo. E eu quero cumprimentá-los e agradecer em nome dos paranaenses o belo trabalho que esta igreja tem feito em prol da nossa sociedade. A escritora Ellen White foi uma das pioneiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesta época, cada um tinha um dom para avançar com a mensagem dos evangelhos. Essa mulher foi a profetisa do grupo e escreveu inúmeros livros que, em conformidade com a Bíblia, ajudam até hoje aos cristãos do mundo todo. No início do movimento adventista, os pioneiros levaram quase 2 décadas até a organização formal da igreja. O número de observadores do sábado era bem reduzido. E eles criam que Jesus ia voltar logo. Então não havia uma intenção de organizar uma igreja. Isso só ocorreu à medida que a igreja foi se expandindo e também crescendo numericamente. E para manter a unidade e outros motivos mais, foi necessário o estabelecimento de uma organização. O Dr. Merlin Burt, professor de História Adventista, lembra. Oh, of course, there were those who were opposed to organization. É claro que haviam aqueles que se opunham muito à organização. E por que eles se opunham? Eles acabavam de sair do movimento millerita, e no movimento millerita, a crença deles na segunda vinda de Jesus fez com que as igrejas normais, as igrejas regulares, metodista, batista, conexão cristã, qualquer que fosse, os rejeitasse. E essas eram igrejas que tinham um credo, eram formais, eram como a Igreja Católica e tinham um formalismo que eles queriam ficar longe. Então eles não queriam nenhum tipo de organização para não se tornarem como as igrejas que eles deixaram. Mas Tiago White disse não. E Ellen White disse não, isso é diferente. Nós estamos nos organizando com uma missão. But James White said no. And Ellen White said, no, this is different. We're organizing with a mission. Então nós temos Tiago White, que se tornaria um líder, Ellen White, uma profetisa com 17 anos, e depois outros jovens se unindo a eles, com exceção de José Bates. Todo o núcleo era jovem. Entre esses jovens, Ellen White teve um papel especial, mas o Dr. Burt avisa. É muito importante entender o que ela fez e o que ela não fez. O que ela fez foi desempenhar um papel de guiar os ministérios que ela originou. Os ministérios-chave que vieram através de visões sobre publicações, sobre ministérios de saúde, sobre educação, a missão mundial da igreja, a estrutura organizacional e todas essas coisas que Deus deu orientações através dela. Mas o que ela não fez foi originar as doutrinas e a fé. Esse é um ponto muito importante para compreender. Nossas doutrinas e nossa fé, o sábado e todas as coisas como o santuário e todas as outras doutrinas que nós temos são baseadas na Bíblia. E ela é muito clara, e seu papel é muito claro em nos levar para as Escrituras, e a Bíblia continua sendo a base para tudo isso. Contrariando a ideia que muitos fazem sobre a origem da Igreja Adventista, o diretor do Instituto de Pesquisa acrescenta: Was Ellen White basis of the Seventh-day Adventist Church? Ellen White foi a base da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não. Não é justo dizer isso. Eu leciono sobre teologia adventista aqui no seminário e digo isso há muitos anos. Ellen White é uma das fundadoras da igreja, isso é justo dizer. Ela, Tiago White e José Bates. Mas eles nunca pensariam ou diriam que foi fundada nela, ou mesmo nas suas visões. Um estudo sobre o movimento aponta que Deus os guiava em seus estudos das Escrituras. Então o movimento se originou da mensagem bíblica. E Ellen White entendia o seu ministério profético com 2 propósitos. Isso é muito importante para quem quer entender Ellen White e seu papel.
Ela estava lá para nos levar a Jesus. Sua ênfase em Jesus e na salvação é poderosa. A segunda função é nos levar à palavra. Seus escritos nos levam à Escritura. Seus escritos não são ideias dela. Seu conteúdo são as Escrituras. Ela nos empurra para a palavra. Então o fundamento não é ela. O fundamento é a mensagem bíblica. Agora, Ellen White também diz o seguinte: muitas pessoas creem que no final dos tempos nós vamos avançar sem qualquer organização. Mas ela diz, na obra de Deus não existe qualquer coisa como avançar sem uma organização. Então, que um dia ela vai acabar, sim. Mas isso é uma questão que Deus vai tratar disso, não sou eu que vou agora profetizar quando isso vai acontecer. Ellen White certamente nunca imaginou que não só os adventistas do sétimo dia, mas este mundo, assim como ele é, estariam aqui mais de 150 anos depois da organização oficial da igreja. Mas se ela participasse de uma reunião assim como essa hoje, ela certamente reafirmaria a iminência da segunda vinda de Jesus e, portanto, uma necessidade ainda maior de organização e unidade para o cumprimento da missão. Dwight Nelson, da Universidade de Andrews, resume a atuação de Ellen White dizendo: eu estou absolutamente convencido de que o ministério de Ellen White, sendo uma mulher, é o ministério de uma amiga de Deus que traz para uma geração que ouve a Deus a mensagem: não desista agora. Muito bom. E agora vamos para o intervalo, mas ainda hoje você confere um pouco mais da história dessa pioneira. Bem rapidinho, não saia daí.